Olá, eu sou o pastor Vinícius Barbosa, seja muito bem-vindo ao programa Exame das Escrituras. Vamos estudar acerca da salvação e as boas obras. A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, afirma que após a morte, a pessoa vai para o céu ou para o inferno. O céu é o paraíso, local de descanso e alegria eterna. Já o inferno é um local de tormento eterno, de sofrimento para todo o sempre. Mas como alguém pode garantir a sua salvação e herdar o reino do céu, herdar o paraíso? Como que alguém consegue ter o seu nome escrito no livro da vida e o ingresso para o reino de Deus? Será que a salvação é conquistada pelas boas obras, pelos méritos pessoais de alguém, pelos esforços humanos? A salvação, ela é dada àquelas pessoas que são boas, que praticam a caridade. Vamos entender o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre esse tema tão importante. A Bíblia é categórica ao afirmar que a salvação não é conquistada pelas obras. Vamos ler a carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, versículos 5 e 6. Versículo 5 primeiro. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então a salvação não é pelas obras de justiça que nós fazemos, não. Mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Salvação não é por obras de justiça, não é por atos de caridade, mas é pela misericórdia de Deus, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Continua no versículo 6. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. O Senhor Jesus, sendo Deus, se fez homem, esvaziou-se de sua divindade, habitou entre nós por 33 anos como ser humano. Sendo Deus, sempre existiu, mas como homem esteve na terra por 33 anos e venceu o pecado, venceu as tentações, não pecou, permaneceu justo, foi condenado à cruz, entregou-se a si mesmo, morreu de braços abertos, e o seu sangue puro, inocente e imaculado lava o nosso sangue contaminado pelo pecado. É a misericórdia de Deus, é o amor de Deus. O Senhor Jesus Cristo, com o seu sangue puro e inocente, venha nos lavar de toda mancha, de toda contaminação gerada pelo pecado. Veja mais em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é pela graça, por meio da fé. A fé no Senhor Jesus. Quando você se rende a Ele, você é salvo de graça. Não paga nada. O preço já foi pago na cruz. A dívida era alta demais, impagável para nós, seres humanos. Ninguém teria condições de pagar a dívida pelo pecado. Ninguém seria tão justo, tão santo, a ponto de pagar a sua própria dívida. Por isso que Cristo quitou na cruz o débito que era nosso, a dívida que era nossa. E a salvação é pela graça, é um presente oferecido a toda a humanidade. Mas só são salvos aqueles que se entregam ao Senhor Jesus de todo o coração. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não vem de nós, não é pelos nossos méritos, não é pelos nossos esforços, não é pelas boas obras, é dom de Deus, é presente de Deus, é presente do Senhor oferecido a todos os seres humanos. Mas só herdam esse presente aqueles que se rendem ao Senhor, aqueles que rejeitam a graça de Deus não são salvos. Todo aquele que crê no Senhor Jesus
é salvo, mas aquele que não crê será condenado. Versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aquela pessoa que diz, eu pratico boas obras, estou salvo. A pessoa está enganada. A salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém venha dizer, já estou salvo, eu sou honesto, eu ando em retidão, eu não prejudico ninguém, eu pratico caridade, então eu estou salvo. A salvação não é por isso. A salvação não é pelo seu merecimento, não é pelas boas obras que você pratica. É importante você praticar boas obras, isso é válido. É muito importante você ser honesto, mas isso é obrigação, ser honesto é sua obrigação, ser justo, andar em retidão, não prejudicar ninguém, isso é o dever de todo ser humano. Mas a salvação não é pelas obras, a salvação é por meio de Jesus Cristo. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, para que ninguém venha se auto-engrandecer dizendo, eu sou salvo porque eu ajudo muita gente. Não, a salvação não é pelas obras, é pela fé em Cristo Jesus. Não somos salvos por méritos próprios, por merecimento ou por atos de justiça. Confira Romanos, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então ninguém pode se vangloriar dizendo, eu sou justo, eu sou santo, eu sou bom demais, eu tenho a salvação. A salvação não é pelos seus atos de justiça. Não há um justo sequer. Ninguém que seja tão justo que possa dispensar o sacrifício de Cristo. Ah, eu sou tão justo que eu dispenso o que Cristo fez na cruz. Não. A salvação é oferecida a todos. Mas são salvos aqueles que se entregam ao Senhor Jesus, mesmo sem merecer. A salvação não é por merecimento ou por atos de justiça, porque não há um justo sequer, tão justo, que possa garantir para si a salvação sozinho, sem precisar de Cristo. Veja Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Tudo que você faz de justiça é como um trapo de imundícia. Ainda continuamos contaminados pelo pecado. Ainda continuamos com saldo negativo. E todos nós caímos como a folha. Todos caíram. Todos nós caímos, pecamos. Nos tornamos contaminados pelo pecado. E as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Ninguém é tão santo a ponto de dizer, eu fui regenerado sozinho, alcancei a salvação sozinho, porque sou justo. Todos os nossos atos de justiça são como o trapo da imundícia. Todos nós, como imundo, como a folha que cai, todos nós caímos e tivemos a culpa pelo pecado. Isso mesmo, a salvação é somente dada por Cristo Jesus, que derramou o seu sangue puro, imaculado, que vem a lavar o nosso sangue, manchado pelo pecado. Confira agora Romanos 3, versículos 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos os seres humanos. Ninguém pode dizer que não é pecador. Todos pecaram, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Somos justificados por meio de Cristo Jesus, que sendo Deus se fez homem, ele sim nunca pecou, e oferece-nos a salvação de forma gratuita. Somos justificados pelo sangue do Senhor Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Quando você se entrega a Cristo, mesmo sem merecer, você é perdoado de todos os seus pecados. E tem o seu nome escrito no livro da vida. E tem a salvação garantida. Ah, mas eu não mereço. Ninguém merece. A salvação não é por merecimento, mas é a graça de Deus oferecida a todos os seres humanos. E a salvação é somente por meio de Jesus Cristo.
Não há atalho, não há caminho alternativo, não há outra maneira de você ser salvo a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, o único caminho. Não é um dos caminhos. E a verdade, a única verdade, e a vida, a única vida, o único caminho que conduz à vida eterna para o reino de Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Note que Cristo disse: ninguém vem ao Pai, e não ninguém vai ao Pai, porque Ele está com o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo em unidade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho para a salvação chama-se Jesus Cristo. Agora confira Atos capítulo 4, versículos de 10 a 12. A parte A do versículo 10 primeiro. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Aqui Pedro falando cheio do Espírito Santo. Após ter encontrado um homem paralítico à porta do templo, o homem que pedia esmolas, Pedro e João oraram por aquele homem. Aquele homem foi curado, se levantou imediatamente, e uma multidão estava presente, atônita, acreditando que o milagre havia sido realizado pelos méritos de Pedro e João. Mas Pedro, aqui cheio do Espírito Santo, afirmando que aquele milagre ocorreu em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes. Aquele que foi rejeitado e crucificado. O Senhor Jesus que operou o milagre. Aquele a quem Deus ressuscitou dos mortos. Continua na parte B do versículo 10. Em nome desse é que este estação diante de vós. Ou seja, em nome desse, do Senhor Jesus, é que este, que era paralítico, agora está curado. Está aqui diante de todos vocês. Versículo 11 agora. Ele quem? O Senhor Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós. O Senhor Jesus é a pedra na qual a igreja foi edificada. O Senhor Jesus foi rejeitado por muitos, por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Jesus é a pedra principal que foi rejeitada. E o versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Somente pelo nome do Senhor Jesus alcançamos a salvação. Agora veja o que diz Atos capítulo 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, se entregar a Ele, é salvo e tem o seu nome registrado no livro da vida. Entregue-se agora mesmo. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E a salvação, como nós já vimos, não é por merecimento, por mérito próprio, não é pelas obras. A salvação é de graça. Mesmo sem merecer, a pessoa é salva. O Senhor oferece a salvação a todos. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Veja agora a salvação do criminoso arrependido. Criminoso merecia ser salvo? Não. Fez boas obras? Não. Praticou atos de justiça? Não. Era caridoso? Não. Pelo contrário, era um bandido, um marginal. Prejudicava as pessoas. Fazia o mal, mas alcançou a salvação. Por quê? Pela graça. A graça é oferecida a todos. Ele merecia? Não. Mas eu também não mereço. Você não merece. Ninguém merece. Da mesma forma, o Senhor Jesus não merecia ter sido condenado e morto naquela cruz, mas fez isso por amor a todos nós. Vamos ver então a salvação do criminoso arrependido em Lucas 23, versículos de 39 a 43. 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo,
salva-te a ti mesmo e a nós. O Senhor Jesus crucificado no centro, e um malfeitor à sua direita, outro à sua esquerda, e um dos malfeitores blasfemava do Senhor Jesus. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro malfeitor, o outro criminoso, estava arrependido de seus pecados e se rendeu a Cristo. Versículo 40. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Então, o criminoso arrependido repreendeu o criminoso que zombava, que blasfemava contra o Senhor Jesus. E fez uma pergunta: tu ainda temes a Deus? Tu nem ainda temes a Deus? Ou seja, o criminoso arrependido passou a temer a Deus. Ele se rendeu ao Senhor. Ele que antes não temia a Deus, agora passou a temê-lo. Versículo 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. O criminoso arrependido confessou os seus pecados, reconheceu o seu erro, se arrependeu de sua maldade, confessou, teve o arrependimento genuíno e falou a Cristo e falou a todos ali que ele e o outro malfeitor estavam morrendo por merecimento, porque suas obras foram más, por isso foram condenados à pena de morte. Ele se arrependeu de todo o coração e confessou os seus pecados. E o versículo 42, o criminoso arrependido faz um pedido muito importante, que mudou ali o curso de sua vida. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O criminoso arrependido acreditava em Cristo Jesus. Acreditou no plano de Deus para a salvação. Ele creu na vida eterna no paraíso. Ele se rendeu ao Senhor Jesus e pediu para ser salvo. E ele foi salvo no mesmo instante. Todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo. E ele se rendeu, pediu que Cristo se lembrasse dele quando entrasse em seu reino. E veja a resposta do Senhor Jesus no versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Naquele mesmo dia, o criminoso arrependido foi para o paraíso com o Senhor Jesus. Mereceu? Não. Praticou boas obras? Não. Foi justo? Não. Mas foi alcançado pela graça. Salvação não é por mérito, não é por merecimento, não é pelas boas obras, não é por atos de justiça, mas é pela graça de Deus. Quando você resolve se arrepender de seus pecados, confessá-los, quando você resolve crer no plano de Deus para a salvação, se entregar ao Senhor, você é salvo no mesmo instante e tem o seu nome registrado no livro da vida. A salvação não é pelas obras, é pela graça, mas as obras fazem parte da vida do cristão. O cristão que nasceu de novo vai ajudar o próximo. O cristão que foi salvo agora quer ajudar outras pessoas e salvar outras pessoas. Então é natural que o cristão pratique as boas obras. Embora elas não sejam essenciais para a salvação, o ladrão da cruz arrependido, o bandido arrependido, não praticou boas obras, mas foi salvo. Mas você que é salvo, você terá uma vida de retidão, uma vida na qual você vai imitar o Senhor Jesus e praticar o bem. Você se afasta do mal e pratica o bem. A Bíblia diz que a salvação é pela fé. No entanto, a fé sem obras é morta. Vamos ler Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Você que está em Cristo Jesus, naturalmente vai praticar boas obras. Vai amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, faça a coisa certa. Pratique boas obras. Evangelize. Propague este evangelho que salvou a sua vida e, por meio de você, outras pessoas serão salvas. Ajude o próximo. Faça o bem.
aceite a graça de Deus em sua vida, seja salvo, tenha o seu nome escrito no livro da vida e seja o herdeiro do reino de Deus. Que o Senhor, Criador dos céus e da terra, abençoe a sua vida hoje e para sempre, em nome de Jesus.